desafiar a sorte do país, de Portugal. Não sei, há muitas ideias. Há uma interessante que não ocorreu há uns tempos atrás. Nós, no século XIX, éramos um país muito grande. Se fôssemos uma empresa, éramos um país, tínhamos aqui Portugal, tínhamos o Brasil. Na altura, dividimos-nos, fizemos um spin-off. O Brasil tornou-se independente, uma empresa independente. A sucursal que nós tínhamos na América do Sul era maior que a portuguesa, que a sede, e nós resolvemos dar-lhe independência e tornar aquilo uma empresa. Hoje neste mundo global, estava na altura de fazermos uma merger às tantas, já que nós sozinhos não vamos lá, se calhar era uma merger interessante nós fazermos uma merger com o Brasil, ficámos um dos estados do Brasil. Eles têm recursos, têm dinheiro, têm uma economia que cresce, nós não. Às tantas ficava um país maior, ficava um país pan-atlântico. Portanto, aquele movimento que o Dom Pedro fez no século XIX era interessante. Às tantas fizemos um movimento contrário, fizemos uma merger com o Brasil, ficávamos a primeira nação completamente atlântica, uma nação em 2 hemisférios, uma nação com recursos de um lado e vinho e azeite do outro, que é o que temos aqui, com algum cachê. Eu acho que os brasileiros iam apreciar ter casas em Cascais, e no Guincho e na Foz. Me parece uma ideia interessante. Quinta-feira, dia da nova coluna do Jornal das 10. O nome está aí. Um olhar de... A inspiração de hoje nasceu de um artigo publicado num dos jornais mais influentes do mundo, o inglês Financial Times. O colunista propôs uma solução curiosa para a grave crise financeira de Portugal. Sugeriu que o país deixasse a União Europeia e virasse uma província brasileira. O correspondente Pedro Bassan embarcou na brincadeira e convida você agora para um exercício de ficção. Nesse momento, em Um Olhar de Lisboa. E se Dom Pedro não tivesse dado o grito? Hoje em dia parece óbvio que Brasil e Portugal são 2 países diferentes, mas nem sempre foi assim. A ideia de uma ruptura completa, de independência ou morte, só nasceu poucas semanas antes do 7 de setembro, depois de atitudes radicais das cortes portuguesas que queriam recolonizar o Brasil. O que os brasileiros queriam mesmo era seguir um caminho parecido com o do Canadá ou da Austrália. Os 2 países são independentes, mas até hoje são muito ligados à Grã-Bretanha e têm a Rainha Elizabeth como chefe de Estado. No século XIX, o Reino Unido de Brasil e Portugal existiu por 7 anos, mas hoje em dia nem Portugal tem mais rei. E a figura simpática do presidente Cavaco Silva não parece suficiente para convencer o povo brasileiro a abraçá-lo como líder. Mas a ideia de um só país de língua portuguesa, espalhado entre a Europa e a América, foi lançada recentemente pelo jornal inglês Financial Times. O artigo sugeria que Portugal abandonasse a União Europeia e fosse anexado pelo Brasil. A palavra anexação gerou revolta entre os portugueses. Mas se trocarmos por união entre 2 povos irmãos, a proposta ganha cores bem mais suaves e não parece tão má. A dívida portuguesa seria facilmente absorvida por uma economia tão grande como a brasileira. Em troca, ganharíamos um território do tamanho de Santa Catarina, com uma população equivalente à do Rio Grande do Sul e que produz uma riqueza comparável à do Rio de Janeiro. As vantagens seriam consideráveis. Decretada a união, o Brasil entraria imediatamente para a lista dos vencedores do Prêmio Nobel, graças ao nosso compatriota José Saramago. Cristiano Ronaldo poderia nos dar uma forcinha na próxima Copa Luso-América. E o melhor de tudo, poderíamos dizer que o pastel de Belém é um produto genuinamente verde-amarelo. Mas, pensando bem, tudo vai continuar do jeito que está. Nem Brasília, nem Lisboa abririam mão de ser a capital desse novo país. E como ele iria se chamar? Brasigal? Portuzil? Horrível. Já imaginou a distância que os times brasileiros teriam que percorrer para jogar contra o Benfica no Luso Brasileirão de 2012? E os times portugueses não aceitariam jogar na Libertadores, que celebra aqueles que nos libertaram da opressão de Portugal. E até as semelhanças enganam.
Assim como no Brasil, em Portugal os donos de padaria também são portugueses. Mas aqui eles não fazem o nosso pãozinho francês, que aliás é chamado em Lisboa de pão brasileiro. Essa história de falar a mesma língua que às vezes nos faz pensar em voz alta. É claro que essa união é impossível nos dias de hoje, mas por outro lado, também é óbvio que existe uma certa nação formada por 250 milhões de pessoas que falam português em todos os continentes. Os economistas falam até num certo valor da língua portuguesa, com base na capacidade que ela tem de estimular os intercâmbios econômicos. E de fato, os portugueses valorizam muito isso. É só perguntar a eles se nós falamos a mesma língua. A resposta vai ser "Inapá, pois", que traduzindo quer dizer sim. A desafiar a sorte do país, de Portugal. Não sei, há muitas ideias. Há uma interessante que não ocorreu há uns tempos atrás. Nós, no século XIX, éramos um país muito grande. Se fôssemos uma empresa, éramos um país, tínhamos aqui Portugal, tínhamos o Brasil. Na altura, dividimos-nos, fizemos um spin-off. O Brasil do nosso independente, uma empresa independente. A sucursal que nós tínhamos na América do Sul era maior que a portuguesa, que é a sede, e nós resolvemos dar-lhe independência e tornar aquilo uma empresa. Hoje neste mundo global, estava na altura de fazermos uma merger às tantas, já que nós sozinhos não vamos lá, se calhar era uma merger interessante nós fazermos uma merger com o Brasil, ficámos um dos estados do Brasil. Eles têm recursos, têm dinheiro, têm uma economia que cresce, nós não. Às tantas ficava um país maior, ficava um país pan-atlântico. Portanto, aquele movimento que o Dom Pedro fez no século XIX era interessante. Às tantas fizemos um movimento contrário, fizemos uma merger com o Brasil, ficávamos a primeira nação completamente atlântica, uma nação em 2 hemisférios, uma nação com recursos de um lado e vinho e azeite do outro, que é o que temos aqui, com algum cachê. Eu acho que os brasileiros iam apreciar ter casas em Cascais, e no Guincho e na Foz. Me parece uma ideia interessante.